Oi pessoal, eu sou a Nathalie, artesã do Gurumilândia, e você está em mais um vídeo tutorial de amigurumi aqui no nosso canal. Dessa vez eu vou fazer com vocês o Mestre dos Magos, que faz parte da minha coleção de receitas Caverna do Dragão. Eu tenho um e-book com várias receitas pagas de todos os personagens principais lá no meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Eu resolvi que toda vez que eu for fazer uma grande coleção de receitas pagas, eu vou trazer também uma receita gratuita dentro do mesmo tema e vou compartilhar aqui para vocês, tá bom? Gravar o vídeo tutorial. Então, se você ainda não é inscrito aqui no Gurumilândia, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo que ajuda bastante na divulgação do meu canal e me siga também nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem receber sempre atualizações de receitas e conteúdos novos. Então vamos começar o tutorial de hoje. O que a gente vai precisar para fazer o Mestre dos Magos? Eu estou usando basicamente o fio amigurumi, mas você pode usar outro da sua preferência. As cores são o cereja, chantilly para pele, o creme para poder fazer os detalhes, o tâmara para o pezinho. Nessa versão aqui eu usei o fio rubi, só que eu acho que o rubi e o cereja não tem um contraste muito grande. Então eu vou mesclar dessa vez, vou substituir o rubi pelo Red Knight da Balloon, porque o Red Knight é um vermelho bem mais fechado, tá vendo? Mais escuro, e eu acho que o contraste vai ficar mais bonito, mas você pode usar o rubi também. O fio Anne brilho dourado, fio 100% acrílico pra gente poder fazer o cabelo, enchimento, uma agulha de crochê compatível, como sempre eu uso a 2 milímetros, cola de silicone, escova papete e uma chapinha. Um pedaço de plástico e tesoura. Também usei pequenas pedrinhas para poder fazer a decoração. E para o rosto a gente tem linha de costura preta, fio Cleia preto e fio Anne branco e azul. Todos esses materiais eu vou deixar aqui na descrição a listinha, inclusive com links para vocês poderem acessar as lojas onde eu costumo comprar, tá? Vamos começar então a primeira carreira com o fio vermelho mais escuro, no caso o Balloon que eu estou usando, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, com um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento 6 vezes, com um total de 18 pontos. Na quarta carreira, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos, também 6 vezes, com um total de 24 pontos baixos. Ops! Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, com um total de 30 pontos. Agora, na sexta carreira, a gente vai repetir 30 pontos baixos, só que pegando apenas nas alças de trás, fazendo em BLO. Para isso, eu vou pegar o fio que a gente está trabalhando e vou passar lá para trás do nosso trabalho, ó, por dentro das 2 alças do primeiro ponto dessa carreira. Eu faço isso para essa carreirinha aqui ficar bem uniforme e fechadinha, tá vendo? Ele não vai ficar com um degrauzinho aqui quando a gente for pegar essa alcinha de trás. A carreira vai ficar bem fechadinha. Agora é só a gente trabalhar os 30 pontos baixos, pegando nessa alcinha aqui atrás, por toda a volta. Eu costumo pegar nessa alça, eu já falei no trabalho anterior, eu pego nessa alça aqui e nessa terceira que fica aqui por dentro. Só poder reforçar mais o nosso ponto. Ó. 2 alcinhas aqui atrás.
Eu vou terminar aqui e já retorno com vocês. Agora, na carreira 7, é só repetir 30 pontos baixos também, em cada ponto de base, um ponto, pra gente depois começar as trocas de cor. Na carreira 8, nós vamos fazer 15 pontos baixos com esse vermelho escuro, trocar para o creme, fazer um ponto baixo de creme e completar a carreira com os 14 pontos baixos em vermelho. Então, vou terminar aqui esses 15 pra gente poder fazer a troca. Ó, fiz os 15 pontos baixos. O 15º ponto eu não fechei, porque a gente vai finalizar ele com a segunda cor. Segura bem aqui atrás para não soltar. Faz a última laçada. Pega aqui o ponto baixo creme. Como é um só, a gente volta de novo pro vermelho escuro. E aí, finaliza a carreira com 14 pontos baixos. Agora é só vir aqui, ajustar o tamanho do ponto e amarrar essas duas pontinhas para fazer o arremate. Antes da gente continuar, aqui nesse fundo, eu vou colar um pedacinho daquele plástico que eu já recortei, ó, pra ficar bem aqui no fundo. E vou colar com a cola de silicone. Tirar o fio aqui, porque senão vai colar ele junto. Na carreira 9, nós vamos fazer 14 pontos baixos em vermelho escuro. Vou adiantar aqui e já retorno pra gente fazer a troca de cor. Agora, a gente vai trocar pro creme, fazer um ponto baixo em BLO, apenas na alça de trás. Depois vocês vão entender porque que eu tô fazendo dessa forma. Trocar para o cereja. Um ponto baixo também na alça de trás. Volta para o creme. Dessa vez pegando nas duas alças. E agora, a gente finaliza com os 13 pontos baixos em vermelho escuro. Antes de trocar a cor, eu vou fechar aqui rapidinho, tá? A gente não vai dar essa última laçada com creme. Eu só dei agora pra poder segurar o ponto, enquanto eu faço o arremate dessas pontas soltas aqui dentro, pra eu não me confundir. Que eu vou arrematar tudo, pra gente voltar a trabalhar depois com essa aqui. Tem 4 pontas, eu vou ajustar essas aqui. Vou amarrar esse cereja com cereja. E esse primeiro creme aqui com Red Night. Agora eu posso desfazer esse lacinho e finalizar com vermelho. É só completar o restante dos pontos da carreira, tá? São 13 pontos baixos. Aí, faltou só amarrar essas duas pontas soltas aqui. Por dentro parece que fica meio bagunçadinho, gente, mas não tem problema não. O importante é não ficar nenhuma ponta solta, porque senão desmancha. Na carreira 10, nós vamos fazer 13 pontos baixos com vermelho escuro. Troque pro creme e faça um ponto baixo em BLO.
Troque para o cereja. Faça um ponto em BLO. E mais 2 pontos normais. Pausa aqui para poder arrumar as pontas. Faço mais um ponto em creme. Normal, um ponto normal. E finaliza a carreira com a primeira cor. São 12 pontos baixos até o final. Quatro pontinhos aqui, é só ajustar o tamanho direitinho. Não puxa muito, tá? Porque senão a gente acaba deixando muito apertado os pontos. Explicando rapidinho para vocês por que que desse lado aqui, na primeira troca de cor, eu peguei apenas a alça de trás. Esse lado do ponto baixo, quando a gente troca as cores, ele já tem uma tendência natural a ficar bem retinho, tá vendo? Ele tem um caimento assim bem retinho. Aqui não. Aqui ele fica com uma espécie de degrau, ó, pulando de um ponto para outro. E atrás do ponto ia aparecer o fio da outra cor. Por exemplo, aqui a gente tem as duas alças do ponto baixo e aqui tem a alcinha do ponto de base que a gente está pegando, que no caso é essa primeira alça. Atrás desse ponto ia ficar aparecendo um vermelho. Aqui atrás, por exemplo, ia ficar aparecendo um creme. Então, ele não ia ficar com uma separação muito bonita. Por mais que aqui fique com uma espécie de degrauzinho, ó, um degrauzinho, ao invés de ficar uma linha reta, pelo menos não fica aparecendo muito as outras cores por trás dos pontos. Ele fica com uma separação retinha de troca de cor. E aí, visualmente, fica mais bonito. Na carreira 11, nós vamos fazer 12 pontos baixos em vermelho escuro. Mesmo esqueminha, depois dos 12 pontos, troca para um ponto em creme, em BLO. E mais um ponto em vermelho, vermelho claro, no caso o cereja, em BLO. E aí, completa com mais 4 pontos baixos, cereja. Vou tentar usar esse pedacinho aqui para fazer esse último ponto. Troca novamente para o creme. E volta para o vermelho escuro. Finalizando a carreira com 11 pontos baixos. Chegamos na última carreira de troca de cor, carreira 12. Você vai fazer 11 pontos baixos.
Um ponto creme na alça de trás. Um ponto cereja na alça de trás. 6 pontos cerejas. Tem mais de uma cereja aqui. Um ponto creme para finalizar. E o restante em vermelho escuro. Ao total são 10 pontos. O restante do corpo vai ficar escondido por baixo do casaco, então não tem necessidade da gente ficar fazendo essa troca de cor. Eu só vou agora encerrar o meu trabalho com esse vermelho escuro e vou começar a trabalhar apenas com o cereja. Então, vou trocar para o cereja aqui. E na carreira 13, 14, 15, eu vou repetir 30 pontos baixos normais apenas em cereja. Eu já vou adiantar e retorno com vocês para a gente continuar a partir da carreira 16, tá? Terminamos as 3 carreiras de repetição, vai ficar dessa forma, ó. O casaquinho ele vai esconder. E agora, nessa carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, 6 vezes, dando um total de 24 pontos. Na carreira 17, a gente vai repetir 24 pontos baixos por toda a volta, sem aumentar nem diminuir. Na carreira 18, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, com um total de 18 pontos baixos. Na carreira 19, nós vamos repetir 18 pontos baixos. Já aproveitei para colocar enchimento. E agora, nessa carreira 20, a gente vai fazer 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, com um total de 12 pontos baixos. Na carreira 21, você vai trocar para o chantilly, para cor de pele. E da 21 a 24, você vai repetir 12 pontos baixos. Então, vão ser 4 carreiras de repetição. Já aproveite e termine de encher o corpinho com fibra, tá? Eu vou finalizar aqui essas 4 carreiras e já retorno com vocês. Terminamos as 4 carreiras de repetição. E agora, nessa carreira 25, a última, a gente vai fazer 6 diminuições, para terminar com 6 pontos baixos, e depois fechar com o anel mágico invertido, tá? Terminadas essas 6 diminuições, aí você termina de rechear o tubinho do pescoço. Eu já vou finalizar aqui para adiantar e retorno com vocês. Corpinho finalizado, agora a gente vai passar para os braços. Nós vamos começar o bracinho com o fio chantilly, e a primeira carreira vai ser 6 pontos baixos dentro do anel. Na segunda e na terceira carreira, nós vamos repetir 6 pontos baixos em cada carreira. Então, vou adiantar aqui e já retorno com vocês. Ponto baixo sobre ponto baixo. Na quarta carreira, a gente vai trocar para o fio cereja. E nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo 3 vezes, dando um total de 9 pontos.
Agora, das carreiras 5 a 8, nós vamos repetir 9 pontos baixos em cada carreira. Vão ser 4 carreiras de repetição. Então, vou adiantar aqui e já retorno com vocês. Na carreira 9, nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos, 3 meio pontos altos e 3 pontos baixíssimos. Os pontos baixíssimos a gente vai pegar nas duas alças, tá? Normalmente. Três meio pontos altos. E assim por diante até o final da carreira. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Na carreira 10, nós vamos fazer 3 pontos baixos, pegando apenas a alça da frente dos pontos baixíssimos. Três pontos baixos normais em cima do meio ponto alto. E repetindo 3 pontos baixos nas alças da frente, nos outros pontos baixíssimos. Foi essa sequência que fez com que o nosso bracinho começasse a ficar com uma curva, aqui é a curvinha do cotovelo. Agora, na carreira 11 e na carreira 12, a gente vai repetir 9 pontos baixos em cada carreira, tá? Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Na carreira 13, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta, dando um total de 6 pontos baixos. Agora, a gente vai fechar o braço. Você não precisa colocar enchimento, tá? Porque o braço ele vai ficar amassadinho assim do lado do corpo. E nós vamos fechar com 3 pontos baixos, unindo os dois lados. Se a gente tem 6 pontos, a gente vai fechar um ponto junto com o outro ponto de trás. Aí, você faz um único ponto baixo, unindo os dois. Esse aqui é o braço direito, que a gente já pega e faz 3 pontos baixos e fecha. Para o braço esquerdo, a única diferença é que você vai fazer mais um ponto baixo normal antes de fechar com os 3 pontos baixos, tá bom? Esse ponto baixo a mais que a gente faz na carreira é para deixar os pontos alinhados e o cotovelo ficar na direção que a gente quer. Por isso que ele precisou fazer mais um ponto na hora que eu fui fazer o ajuste no corpinho. Ó, esse aqui é o braço esquerdo. Aqui a gente terminou com a diminuição da carreira 13. Eu fiz mais um ponto baixo e os 3 pontos baixos de união. Aqui eu já vou terminar o segundo braço, e como é o braço direito, eu não vou fazer mais um ponto. Eu vou só fechar com os 3 pontos baixos aqui. E a gente deixa um fio longo para poder fazer a costura. Nós vamos costurar os braços na carreira 18 do corpo, com 7 pontos de distância entre eles, tá bom?
Agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. Prendi com alfinete temporário aqui, tá? Só pra poder o braço não ficar me atrapalhando. Agora a gente vai fazer o bordadinho da roupa na frente com o fio Anne Brilho. Você vai começar 4 carreiras acima da parte creme, então a gente tem 1, 2, 3, 4. Ó. E as listrinhas vão ficar com 3 pontinhos de comprimento. Você vai voltar aqui pro meio. Vai fazer isso aqui. 2 vezes também, ó. Aí a gente vem parar aqui na carreira 18. Será que eu consigo fazer tudo com esse pedacinho de fio? Acho que não vou conseguir, não. Esse pedacinho não vai dar, então vou passar lá pra trás e vou emendar mais um outro pedacinho só pra poder fazer a segunda voltinha aqui. Na primeira versão que eu fiz, eu colei um pedacinho de feltro branco, mas eu acho que uma pedrinha vai ficar muito mais bonito. Só que, infelizmente, eu não tenho uma pedra branca. Eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu comprei essas pedrarias aqui, que eu uso nos meus trabalhos. E vocês conferem lá se tem da cor branca. Eu não lembro. Eu vou deixar aqui na legenda se tiver, tá bom? Eu vou conferir depois. Mas eu vou botar essa rosinha mesmo, foi a mais próxima que eu achei. E só para demonstração mesmo, até porque ela fica mais bonita. O feltro não vai ficar tão legal. Eu vou colar aqui com colinha de silicone. Enquanto a pedrinha seca, a gente começa a fazer o casaco. Com o fio cereja, nós vamos fazer 16 correntes. Faça mais uma corrente para subir e na segunda carreira volte com 16 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Todas as carreiras começam com uma correntinha para subir, tá? E essa corrente ela não conta como ponto. Então, na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento. Um ponto baixo. 3 correntes. Pule 3 pontos de base. 6 pontos baixos. Três correntes. Pule 3. Um ponto baixo e um aumento. Uma corrente e vire. Na quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Três pontos baixos nas correntinhas. Um ponto baixo. Um aumento. Dois pontos baixos. Um aumento de novo. E aí, complete o final da carreira com os pontos baixos restantes. São 7 no total. Um aqui, 3 nas correntes e 3 aqui no final.
No final dessa carreira, nós vamos ter 20 pontos baixos. Na carreira 5, nós vamos fazer um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 6 pontos, um aumento de novo, 5 pontos e um aumento no final. No final dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos. Na carreira 6, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento 6 vezes, com um total de 30 pontos baixos. Eu vou terminar aqui e já retorno com vocês. E agora, gente, da carreira 7 a 16, nós vamos repetir 30 pontos baixos por carreira. Vão ser 10 carreiras de repetição. Eu vou adiantar aqui e já retorno para a gente poder fazer o acabamento ao redor do casaco. O acabamento com fio creme vai ser feito apenas nas laterais do casaco e na parte de baixo. Aqui em cima não precisa, porque vai ficar escondido na parte do pescoço. E se a gente fizer aqui mais uma camada de fio, vai amontoar muita coisa embaixo do pescoço. E aí não vai ter espaço direito para poder prender a cabeça, tá? Insira o fio aqui no comecinho dessa lateral. E aí é só circular com ponto baixo. Aqui na hora de virar para a parte de baixo do casaco, você faz 2 pontos baixos juntos, que aí fica com a curvinha. Para finalizar, a gente faz um ponto baixíssimo, aí é só arrematar o fio. Agora é só colocar o casaco no corpinho, pra gente já finalizar essa parte e poder passar pra cabeça. Para terminar essa parte, é só você colar os dois lados do casaco, para ele não sair do lugar, e costurar as duas mãozinhas aqui, desse jeito. Agora, a gente vai fazer aquela espécie de poncho que o mestre dos magos tem no pescoço com fio vermelho escuro. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer 18 correntes. Feche com um ponto baixíssimo na primeira corrente. Suba uma correntinha e faça 18 pontos baixos agora nessa segunda carreira. Um ponto sobre cada corrente de base. Feche essa segunda carreira também com um ponto baixíssimo. Suba uma corrente e faça 2 pontos e um aumento, com um total de 24 pontos baixos.
Fecha novamente essa carreira 3. E na carreira 4 vão ser 3 pontos baixos e um aumento, com um total de 30 pontos. Nessa última carreira, ao invés de fechar com uma corrente, eu vou fazer o arremate invisível, que eu já costumo fazer nos meus trabalhos. Eu puxei todo o fio do último ponto baixo, vou pular o primeiro ponto baixo da carreira, inserir a agulha no segundo e voltar para dentro do ponto de origem. E aí a gente simula as duas alças de cima do ponto. E aqui atrás é só dar um nozinho e esconder o fio. Ops. Com o fio anibrilho ou qualquer outro dourado que você estiver usando, a gente vai fazer o acabamento em ponto baixíssimo, apenas nas alças de trás, tá? Então, você vai inserir a agulha aqui, na alcinha de trás de qualquer ponto. E aí, nessas alças de trás de todos os pontos, você vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai colar as pedrinhas ao redor do poncho. Eu vou usar esses pequenos strass aqui, ó, douradinho. Prontinho, já terminamos essa parte que é mais trabalhosa. Agora é só encaixar aqui e esperar secar. Enquanto isso, a gente já vai para a última parte, que é a confecção da cabeça.